Oi gente, bem-vindos à segunda parte de Dicas de Como Aprender K-Pop. No vídeo passado eu falei sobre como começar a aprender e também dei umas dicas de danças fáceis que vocês podem começar a aprender. Eu vou começar o vídeo explicando os conceitos de mirror e não mirror. Muita gente parece que tem um pouco de dificuldade de entender a diferença. Para algumas pessoas é um pouco confuso. Então eu vou explicar e exemplificar o que é um vídeo mirror e o que é um vídeo não mirror. Primeiro, vamos tentar aprender o início de Red Flavor olhando um vídeo não mirror. Eu vou seguir a Irene. Não tá mirror. Então, se eu tô olhando pra cá e eu vejo que ela tá virada pra esse lado, eu tenho que inverter isso na minha cabeça e virar pro lado contrário. Então, eu faço o contrário do que ela tá fazendo. Aí ela se levanta e coloca essa mão na cara e essa mão aqui no quadril. Como não tá mirror, eu tenho que inverter. Então eu vou levantar e colocar exatamente o contrário. Já se fosse mirror, se estivesse mirror, como tá mirror, eu tenho que pensar assim, mirror espelhado. Então eu tenho que olhar como se eu estivesse olhando um espelho. Como é que a gente se vê no espelho? Eu tenho aqui um espelho, isso vai ser difícil. Se eu estico o meu braço direito, meu reflexo está fazendo exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo. Se eu tô pegando por um vídeo que tá mirror, eu tenho que pensar que eu tô me olhando no espelho. Então eu tenho que copiar exatamente o que eu tô vendo. Se ela tá virada pra cá, eu também tenho que virar pra cá. Vamos pegar essa parte de ela tá mexendo esse pé aqui, desse lado. Como não tá mirror, eu tenho que pensar, quando eu virar pra cá, tem que estar igual. Então eu não posso mexer esse pé, porque daí não fica igual. Então, eu tenho que inverter na minha cabeça. Então, se ela tá mexendo esse pé, eu tenho que mexer esse. Por quê? Porque daí quando eu viro e fico na mesma direção que elas, aí fica igual. Agora, se eu pegar o mirror, eu acho muito mais fácil. Como se eu estivesse olhando o espelho, é só eu seguir exatamente o que ela tá fazendo, como se fosse um espelho. Então, essa perna mexeu, eu também vou mexer essa perna. Certo? Porém, todavia, contudo, entretanto, tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando as pessoas daqui viram de costas. O mirror, quando elas estão de frente, tu tem que inverter os passos na tua cabeça. Quando elas estão de costas, é só copiar igual. Porque elas estão de costas, e a gente também, então é só copiar. Faz sentido, né? Já quando tá no mirror, quando tá espelhado, quando elas estão de frente, a gente pode copiar normal, como se fosse um espelho. Mas quando elas viram de costas, no espelhado, aí a gente tem que inverter na nossa cabeça, entendeu? Então só pra dar um exemplo, vou pegar Holiday, não mirror. Por enquanto elas estão de frente, então eu tenho que inverter na minha cabeça, porque não tá mirror. Tô invertendo na minha cabeça os movimentos. Tá? Agora, como elas vão virar de costas, por que eu tenho que inverter na minha cabeça? Porque eu não tô olhando na mesma direção que elas. Elas estão pra cá e eu tô pra cá, então eu tenho que inverter na minha cabeça. Mas quando elas viram de costas, a gente tá olhando pra mesma direção, então é só copiar. Certo? Se fosse mirror, é exatamente o contrário. Porque no mirror, justamente por estar espelhado, tu não tem que estar olhando na mesma direção que elas. Então no mirror, quando elas estão de frente, eu copio como se fosse um espelho. Porém, agora elas viraram de costas. Como tá mirror, agora eu vou ter que inverter na minha cabeça, porque elas estão de costas. Isso tá muito confuso, né? Mas basicamente, vídeo não mirror. Quando elas estão de frente, inverte os movimentos na tua cabeça. Quando elas estão de costas, é só copiar como tu tá vendo. Mirror. Quando elas estão de frente, é só copiar como se fosse um espelho. Quando elas estão de costas, tu tem que inverter na tua cabeça. Cada pessoa vai ter sua preferência. Eu, pessoalmente, prefiro 1000 vezes aprender com um vídeo mirror, um vídeo espelhado, mas eu conheço gente que não consegue aprender com vídeo mirror, que prefere aprender com um vídeo normal. Então, quais são as opções para vocês aprenderem K-pop? Primeiro, tutoriais.
Eu faço tutoriais, eu tenho um canal só para tutoriais, eu vou deixar o link por aí. Tutoriais são normalmente feitos por fãs, tem vários canais no YouTube que fazem tutoriais e cada pessoa tem um método diferente de ensinar. Então é só tu ir procurando e assistindo e achar o teu professor preferido, o que ensina do jeito que tu aprende melhor. Cada um tem seu método, mas é uma pessoa que vai estar te ensinando os passos e as contagens. Mais raramente os próprios idols fazem alguns tutoriais assim de ensinar uma partezinha da dança. O mais recente que eu me lembro foi Winner, que ensinou uma partezinha da música Really Really deles. O antigo formato do Let's Dance, do 1DK, era os idols ensinando as danças, mas eles não fazem mais assim. Mas os vídeos mais antigos deles têm os idols ensinando os passos das danças deles. Se tu escolher aprender por qualquer coisa que não seja um tutorial, tipo por uma fancam ou dance practice ou dance version, aqui tem algumas opções de como tu pode pegar os passos. Eu vou colocar o vídeo em câmera lenta e tentando copiar os passos. Já me perdi. O bom disso, como talento, tu vai ter mais tempo pra ir memorizando. Não quer dizer que tu vai fazer uma vez lento e vai sair fazendo direto. Mas dá pra tu digerir um pouco, assim, mais ou menos os passos. Tu faz lento, quando tu tiver um pouco mais confiante, tu já pode aumentar a velocidade. Por exemplo, vamos fazer o break de Coco Bop lento e aumentando a velocidade. Esse troço de aumentando a velocidade só funciona depois que tu aprendeu os passos. Mas pra partes rápidas, funciona. Porque tu aprende lento e tu vai aumentando enquanto tu vai se familiarizando com os passos. Velocidade normal. A gente começou em 0.5. Outro jeito de aprender, método de play e pause. Onde tu pega o primeiro passo, pausa, copia, vai pro segundo passo, pausa, copia, etc. Pausei. Ela fez isso aqui. Pá, copiei. Pá. Não entendi, vou voltar. Pá, pá. 3. Vou repetir. Fly higher. Pá, pá, pá. Esse é o jeito que eu aprendo, tá? Então, fly higher, pá, pá. Diamond. Então, recapitulando. Flyer, higher, tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Acho que eu pulei um passo. Eu tô literalmente aprendendo isso agora, tá? Pra vocês verem como eu aprendo. Agora que eu já me sinto confiante com essa parte, eu vou passar pra próxima. Antes de passar pra próxima parte, às vezes eu também tento fazer sem olhar, pra ver se eu realmente memorizei os passos. Mais ou menos, né? Então eu posso passar pra próxima parte. Enfim, é assim que eu faço. Aprendo uma pequena partezinha, dando play e pause. Quando eu me sinto confiante nessa partezinha, eu passo pra próxima parte. Às vezes, quando eu tô preguiçosa, eu aprendo primeiro os braços enquanto eu tô sentada, e depois que eu memorizo os braços, eu levanto e aprendo o que as pernas fazem. Então, isso foi como aprender os passos. Agora, como eu aprendo a hora certa de fazer os passos? Tem 3 opções de como aprender a fazer no tempo certo. Primeiro, contagem. Contagem é uma coisa muito presente em todo tipo de dança, que normalmente são feitos em tempos de 8. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Enfim, dependendo do passo, às vezes entram uns es no meio. Quando tem um passo mais rápido no meio,
a gente pode contar com esse. Então ficaria algo tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso é mais ou menos o que é contagem. São tempos de 8, pode ter uns E's no meio. Eu conheço muita gente que não gosta de usar contagem, ou que até não sabe usar contagem, não sabe encontrar esse padrão de tempos de 8 dentro da música. Eu não sei nem como explicar como contar, como aprender a contar. Porque como eu fazia aula de dança, minhas professoras sempre estavam gritando 1, 2, 3, 4. Contagem é uma coisa que já tá enraizada dentro de mim, então eu não sei nem explicar como aprender a contar. Mas é um troço de ritmo, sabe? Não sei explicar. Eu fui procurar algumas músicas que são boas pra treinar, de perceber a contagem, porque tem batidas bem marcadas. Ouçam essa aqui. Vocês conseguem perceber que presta atenção na batida. No fundo, tem umas batidas que são mais fracas e umas que são mais fortes. As mais fortes são a contagem dessa música. Vamos ouvir de novo? Conseguiram ouvir essas batidas mais fortes? Então agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora ouçam essa música. Também tem batidas bem marcadas no tempo. Então tentem ouvir as batidas. Vocês percebem essa batida que tem? Vamos ouvir de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentem ouvir uma vez, tentem ver se vocês conseguem achar o tempo. Conseguiram achar o tempo? Agora eu vou contar, vamos ver se vocês conseguiram achar o tempo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabei de lembrar quando a gente é pequeno e os professores querem ensinar a gente a contar sílabas, eles falam pra gente bater palma, né? B, T, S. 3 palmas são 3 sílabas. Eu não sei, mas talvez pra treinar esse troço de pegar a contagem, vocês podem pegar a batida, bater palma. E eu acho que daí vocês conseguem perceber a contagem, porque contagem é questão de ritmo, e palma também. Então vamos tentar a próxima batendo palma. Escutem essa música e tentem achar a contagem. Deu pra perceber? Vocês conseguiram pegar essa contagem? Bater palma? Não sei, é um método que talvez funcione. Eu só lembrei disso lá do jardim de infância que mandava a gente bater palma pra aprender as sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então essas foram algumas músicas que eu achei que tem batidas bem marcadas pra vocês treinarem e perceber esse padrão de ritmo, de tempo, que daí vocês podem colocar a contagem em cima. Contagem é um dos jeitos de aprender a fazer os movimentos no tempo certo. Se tu tá vendo lá o vídeo e tu vê que eles põem os braços pra cima no 4, tu sabe que tu vai fazer 1, 2, 3, 4. Que no 4 tu tem que estar aqui. Outra maneira é se basear na letra da música. Se a letra diz, por exemplo, Saran Ré, tu pode perceber que eles levantam o braço no Ré. Então tu sabe que tu vai ter que fazer Saran Ré. No Ré tu tem que estar aqui. Então tu pode pegar a música e prestar atenção nas sílabas, e daí pelas sílabas tu vê quando faz cada movimento. Tu encaixa os movimentos nas sílabas. Mas nem sempre os movimentos são bem marcados nas sílabas. Outro método de fazer as coisas no tempo certo é ir pelo fio da música. Eu tenho um professor que ele diz que nunca ensina danças com contagem,
porque ele não quer que os alunos fiquem fixados na contagem, ele quer que os alunos sintam a música. Às vezes, de tanto assistir o vídeo original, dá pra pegar o tempo sem precisar de contagem, sem precisar se basear nas sílabas também. Mas esse método é meio arriscado porque às vezes o teu feeling não condiz com o feeling do coreógrafo. Tipo, no meu cover de Loto, do EXO, eu sabia os passos, mas eu fui no feeling, eu normalmente vou no feeling. Eu fui no feeling errado, tem uns passos que estão assim muito fora de tempo. Porque eu fui no meu feeling que não era o feeling do coreógrafo, da dança original, entendeu? Então esse troço de ir no feeling, às vezes não dá muito certo. Então é sempre melhor conferir. Eu normalmente sempre pego os tempos de tanto ver o vídeo original, mas às vezes meus tempos não estão certos, então eu sempre gosto de conferir. Vou mostrar pra vocês o que eu faço. Comparar se eu tô fazendo igual ao original ou não, tanto os passos quanto o tempo. Normalmente eu filmo direto com o celular e tipo coloco o vídeo no celular aqui e o original aqui pra comparar. Mas meu celular tá sem memória, então eu gravei com a câmera, passei pro computador, aí eu abro o vídeo original e abro o que eu acabei de gravar. Aí eu olho assim pra ver se tá no tempo certo. Ali deu pra ver que eu fiz umas coisas no tempo errado, então eu vou consertar depois. Então é sempre bom conferir se vocês estão fazendo as coisas igual, então esse é um jeito que eu gosto de conferir. Falando em EXO, EXO é um bom exemplo de um grupo que vai muito pelo feeling da música. Porque sempre que eu tento aprender uma coreografia do EXO, eu tenho muita dificuldade, porque cada integrante tá fazendo uma coisa diferente, em um tempo diferente. Milimetricamente diferentes um do outro, e eu não sei quem tá fazendo certo, quem tá fazendo errado. Então, quando vocês encontrarem um grupo que tem isso de não ser muito sincronizado, parece que cada um tá fazendo uma coisa em um tempo diferente, tem que olhar pra cada integrante e achar quem tá fazendo os movimentos mais limpos. Quem estiver fazendo os movimentos mais limpos, provavelmente é quem tá fazendo certo. Tem muitos grupos que é melhor tu aprender olhando pra alguém que não é o main dancer. Porque o main dancer é uma pessoa que vive pela dança, então ele tem muito feeling. E às vezes ele se empolga demais e faz umas coisas que não são tão precisas. Por exemplo, no Shine, o Temin é o dançarino principal. O jeito que ele dança é com muito sentimento, então às vezes não fica tão limpo. Então no Shine eu não consigo aprender pelo Temin. Eu tenho que olhar pro Ki ou pro Mino, porque eles dançam de maneira mais limpa e com os movimentos mais precisos eu consigo entender melhor o que tá acontecendo. No EXO também é assim, não consigo aprender olhando pro Kai. Eu aprendi Monster olhando pro Baekhyun e aprendi Coco Bop olhando pro Chen. Às vezes é melhor tu não olhar pro dançarino principal porque eles se empolgam demais e não fazem tão limpo e preciso. Um exemplo de grupo que o main dancer é muito bom de olhar porque eles são precisos e daí dá pra aprender bem direitinho a dança é Red Velvet, a Seulgi e a Momo do Twice também. Eu não tenho nada contra os grupos, muito pelo contrário, eu amo EXO e também amo Shine, é meu grupo ultimate, gente. Na minha opinião, pra aprender K-pop, é melhor olhar pra alguém que tá fazendo os movimentos mais limpos pra tu saber exatamente o que tem que fazer, sabe? E depois que tu sabe exatamente o que tem que fazer, aí tu coloca o teu sentimento naquilo. Então eu não tenho nada contra os grupos, tá? E eu também não quero dizer que o Baekhyun ou o Chen, ou o Ki, ou o Mino, ou a Seulgi, ou a Momo não são bons dançarinos ou não têm sentimento porque eles fazem as coisas limpas, sabe? Todos os dançarinos têm qualidades incríveis e diferentes. Tenho nada contra ninguém, nem contra os dançarinos que eu falei que colocam muito sentimento e não ficam muito precisos. Eu também não tenho nada contra os dançarinos que eu disse que fazem bem precisos porque não colocam tanto sentimento. Não quer dizer que eles não tenham sentimento, e também não quer dizer que eles não dançam bem, tá? Não tenho nada contra ninguém. Eu só tô dando a minha opinião de quais pessoas seriam melhor pra tu aprender. Esse vídeo já tá longo a full, então eu vou acabar por aqui. Então essa foi a segunda parte de como aprender K-pop. No próximo vídeo eu vou falar sobre prática, sobre ensaios, maneiras de ensaiar e de melhorar. E também, eu não sei se na próxima parte, mas em uma das próximas partes eu vou falar sobre detalhes de danças, movimentos limpos versus sujos, completos versus incompletos, detalhes tipo dedos e tal. Então se inscrevam no canal pra acompanhar as próximas partes, deem um like, compartilhem com os amigos, comentem e a gente se vê na próxima parte.